eu não vou perguntar para vocês, né, o que é o passe, porque eu acho que todo mundo vai me responder aí mentalmente, porque todo mundo já sabe o que é o passe. Então, o que é que seria o passe? Segundo Emmanuel, o passe é uma transfusão, né, de energias psíquicas e espirituais de um para outro indivíduo. Ele faz até uma analogia. Então, quando um indivíduo está precisando de sangue, né, então ele faz uma transfusão de sangue. Aqui o indivíduo está precisando de energia. Então é feita essa transfusão de energia para alguém que está carente dessa energia. Então o passe é equilibrante ideal da mente, apoio eficaz de todos os tratamentos. Então aí a gente já vai tendo ideia de algumas coisas do passe, inclusive quando ele fala apoio eficaz de todos os tratamentos. Então aí vai incluir o tratamento das doenças do corpo físico e das doenças também, né, da alma. Então ele vai ajudar, vai atuar nisso aí, fazendo com que a criatura melhore ao receber o passe. André Luiz define praticamente da mesma forma como gênero de auxílio. Então o passe vai, né, servir, né, de auxílio invariavelmente aplicável sem qualquer contraindicação. Então aqui ele já vai dando mais alguma coisa sobre o passe, que não tem nenhuma contraindicação alguém tomar o passe. A gente vai ver que para dar o passe tem algumas contraindicações, mas para o indivíduo ser auxiliado pelo passe sem nenhuma contraindicação, e é sempre valioso no tratamento devido aos enfermos de toda classe. De toda classe ele quer dizer assim, qualquer tipo de enfermo, né? Quais seriam os objetivos, né, do passe? Então Kardec diz que às vezes o que falta ao obsidiado, e aqui a gente amplia obsidiado como aquela pessoa que está necessitada, é força fluídica suficiente. Então é o que falta a ele, é essa força para reagir, né? Nesse caso, a ação magnética de um bom magnetizador lhe pode ser de grande proveito. Então essa criatura que vai aplicar o passe, então ela vai levar para essa outra criatura aquilo que está lhe faltando em termo energético. Fica então, o primeiro objetivo do passe é para a pessoa que procura esse notável agente de cura, o socorro que ele proporciona, o equilíbrio, o reequilíbrio orgânico, aqui, orgânico, psíquico, perispiritual e espiritual. Então vai harmonizar e vai ajudar o indivíduo em todos esses aspectos. Aí já vem aí, né, alguma coisa com relação a quem já é passista. Então, como passistas, devemos ser conscientes que temos uma oportunidade sagrada de praticar a caridade sem mesclas, desde que imbuídos do verdadeiro espírito cristão, sem falar da bênção de podermos estar em companhia, né, de bons espíritos. Porque alguém poderia dizer, puxa vida, eu vou fazer esse trabalho e eu vou beneficiar o outro, mas e eu? Será que não levo nada em contrapartida? E aqui ele está dizendo muito claro que o objetivo não é apenas o de ajudar a outra pessoa, porque no momento em que você está fazendo isso, você também está sendo ajudado. Alguém que já teve essa sensação de estar, né, com a presença dos bons espíritos junto de si, sabe muito bem daquilo que eu estou falando. É uma sensação indescritível. Então é uma energia que você recebe, embora você seja canal, você está só recebendo e repassando,
mas fica um pouco do perfume naquele vaso, né, onde o perfume estava. Então fica alguma coisa também no passista. Então aí tem os dois lados. Aquele que está recebendo o passe, ele está sendo extremamente beneficiado, e também aquele que está doando, aquele que está dando o passe, também é beneficiado por conta dessas companhias espirituais, e ele também vai usufruir dessa energia que está envolvida nesse passe. Segundo a fonte, né, do fluido, daquilo que vai ser doado, então a gente tem alguns tipos de passe. Isso é uma divisão extremamente didática, tá? Então, passe magnético, que seria aquele cujo fluido utilizado emana basicamente do próprio passista. Então, o seu magnetismo, a sua energia magnética, então única, exclusiva dele. Seria isoladamente considerado o animismo de cura. Todo mundo sabe o que é animismo, né? Então, aquilo que provém do próprio indivíduo. Então, isso aí seria o passe magnético. Aí não tem a concorrência de nenhum espírito diretamente atuando. No passe espiritual, aqui é o contrário, tá? Aquele que está aplicando o passe, ele pode até estar ali presente, mas ele está servindo só de canal mesmo, e não está contribuindo com nenhum tipo de energia, e sim a energia é toda do mundo espiritual, sem interferência, né, do médium. Na prática, a presença do médium, nesse caso, serve apenas de canal dos fluidos espirituais. Isso também ocorre quando estamos, por exemplo, aqui, né, numa reunião pública. Quando a gente adentra uma casa espírita, a gente acreditando, não acreditando, percebendo, não percebendo, sabendo, não sabendo, então a gente já vai sendo assistido naquilo que a gente necessita. Então, no momento em que vocês estão aí assistindo a essas considerações que a gente está fazendo, muitos de vocês estão recebendo o passe, né, espiritual. Então, os espíritos estão aí, não vão ficar com medo não, viu? Os espíritos estão aí, né, ao lado de vocês, e estão assistindo aqueles que estão necessitando, né, desse auxílio. E tem o outro passe, que esse passe é o mais utilizado na casa espírita, que é o chamado passe misto, né? Predomina, né, no nosso meio, e conta com a participação fluídica, tanto dos espíritos como dos médiuns. Este passe também recebe o nome de mediúnico. Aí aqui já vem um carão. O mediúnico por alguns espíritas, em virtude da presença espiritual manifesta no fenômeno, a qual se dá por vezes de forma ostensiva e indevida, através da psicofonia. Então ele já diz aí uma coisa que não pode acontecer e que deve ser evitada durante o passe, é o passista receber a entidade e inclusive dar alguma comunicação para aquele que está recebendo o passe. Não é o momento é apenas de aquele indivíduo estar necessitado, receber a energia combinada. Então, o magnetismo do médium e o magnetismo do espírito que está ali auxiliando. Então, um passe combinado. Tem esses dois tipos de energia e é o passe mais utilizado na casa espírita. Existem também outras modalidades de passe, né? O passe à distância, né? Esse existe, principalmente aquelas pessoas, né, que fazem visitas a hospitais e depois mentaliza aquela pessoa e envia energias para aquela pessoa que não pode estar ali naquele momento. É o chamado passe à distância, né? Tem, claro, todo uma preparação para fazer esse passe, né? Assim, eu vou dar um passe à distância em quem estiver aí pelo meio do caminho, né? Não é bem assim. Então vai idealizar a figura material do paciente, se for conhecido,
Ou então imaginar a sua figura, onde ele está. Muitas vezes a pessoa pede ajuda e diz, olha, está no hospital tal, no leito tal, o nome dele é fulano de tal. Então vai mentalizar aquela criatura e vai colocar essas energias para ela e onde ela estiver vai receber, né? E encerra isso aí com uma prece. Isso é mais ou menos o que deve ser feito. Olha, e também como está tudo virtual, tem também o passe, né, virtual. A gente tem que dizer para vocês que existe, né? E quem faz uso de uma sala de passe virtual, né, pela internet, claro, garante que consegue usufruir dos benefícios do passe, mesmo sem precisar se deslocar até o centro espírita, tá? Aí ele faz uma advertência. É claro que tomar um passe diante dos médios, né, que já vem toda uma energia junto com o do espírito, é muito diferente do que você tomar pela internet. Mas algumas pessoas, por conta do corre-corre do dia a dia e até por comodidade, preferem ficar em casa e sintonizar com o pessoal que tem essas salas virtuais, né, para dar passe, e acham, né, que está tudo certo, principalmente num dia que ele está muito corrido e que não pode ir na casa espírita naquele dia, né? Então, isso existe, né? Algumas pessoas se beneficiam, né, dessa modalidade de passe, mas isso não deve ser uma constante, é uma coisa excepcional. Então, uma necessidade e que a pessoa não possa se deslocar, ela pode tomar o passe dessa forma. Mas que isso não substitui, né, o passe espírita. O passista, vamos falar alguma coisa sobre ele. Então, o passista, veja bem, ele tem uma responsabilidade muito grande durante o passe. Os espíritos que estão assistindo têm também, mas ele tem uma responsabilidade imensa, porque essa energia ela vai circular com a vontade do passista. Claro, como também das entidades espirituais desencarnadas, não havendo, portanto, né, necessidade de incorporação mediúnica. Mais uma vez é feita essa mesma observação. Tem sua razão de ser, de já ter sido dito aqui por 2 vezes isso aí. Então, a vontade do passista é muito importante para juntar com os fluidos dessas entidades. E também tem uma coisa muito importante, que vai depender, né, essa circulação ela vai ser maior ou menor, dependendo do estado de saúde do médium e as espirituais do seu grau de desenvolvimento moral. Então, que isso significa? Que o passista ele tem que estar bem fisicamente, ele não pode estar com grandes problemas do ponto de vista do corpo físico, e também ele tem que cuidar do seu desenvolvimento moral. Aí vocês vão dizer, então não vai ter mais passista porque não tem nenhum santo, né? Então não é isso que a gente está querendo dizer para vocês. Esse desenvolvimento moral é o esforço que aquela criatura está fazendo para se melhorar. Então ela reconhece que tem as suas mazelas, tem os seus defeitos, mas já está tentando mudar. Então é como se reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele está fazendo para mudar. Então o desenvolvimento, o grau de desenvolvimento moral é muito importante, porque quanto mais moralizado estiver o passista, mais essas forças fluídicas vitais vão circular facilmente. Assim é que o médium passista deverá estar o mais possível, tá vendo que não está dizendo que é santo, o mais possível em perfeito equilíbrio orgânico e moral. Então ele tem que estar bem nesses 2
aspectos, para poder ele fazer com que essa energia que está circulando chegue melhor àquela pessoa que está necessitando. Quando aplicar, né, o passe? Então aí vem uma pergunta: deveremos, em qualquer caso, atender, socorrer um irmão necessitado? Sim, já me disseram por aí, né? Então, realmente sim, você deve atender a qualquer irmão necessitado, né, onde ele esteja. Mas que isso não se torne uma constante. Existe uma emergência e que muitas vezes o paciente é atendido primeiro no local onde ele se encontra, para depois ele ir para o hospital. Aqui é do mesmo jeito. Alguém necessitado, você não vai deixar que essa pessoa, né, fique sofrendo. Você pode aplicar o passe ali naquele momento, mas depois que ela melhorar, ela vai tomar os seus passes e fazer o seu tratamento espiritual dentro de uma casa espírita. Vocês já ouviram falar muito no termo papa-passe, né? Então, muita gente que se vicia em tomar passe, e muitas vezes tem certos passistas que contribuem para esse vício, atendendo a pessoa, né, nos mais variados dias e nas mais variadas horas, somente porque telefonou, não estou me sentindo bem, vem aqui me dar um passe. Aí a pessoa vai e se dispõe de onde está e vai lá para dar o passe. E vai acostumando aquela pessoa, né, e que ela fica até sugestionada e só melhora se tomar um passe. Vai acostumando aquela pessoa e não é bem assim. Numa emergência você pode dar o passe de uma forma até ostensiva, você pode dar um passe apenas com o pensamento, só olhando de longe para a pessoa, e você vai auxiliar, ela vai receber aquela energia. Então você não vai deixar ninguém sem assistência, mas você não pode viciar essas pessoas a tomarem o passe onde e quando elas quiserem. Tá entendido aí? Então vamos para frente. Onde aplicar o passe? Né? Então, em decorrência dessa outra pergunta. No templo espírita, os instrutores desencarnados conseguem recursos elevados do plano espiritual para o socorro a obsidiados e obsessores, isto é, pessoas que estão necessitando. Isso foi André Luiz que falou. Então daí a gente conclui o quê? Qual é o local mais indicado para se aplicar o passe? A casa espírita é o local ideal para a aplicação do passe, ressaltado aquelas considerações que a gente fez anteriormente. E o passe, ele é muito importante. Quando você vai começar o passe, você fazer uma prece. É como se você... Poxa, cadê? É como se você tivesse invocando os bons espíritos para que eles ajudem naquele momento. Então, vocês não percebem, quem vai tomar o passe, que antes de começar realmente a abrir a sala dos passes, demora um pouquinho. Essa demora que ocorre é porque os passistas estão fazendo uma prece lá dentro, para que venham realmente auxílio dessas entidades mais elevadas. E hoje eu vou terminar um pouco mais cedo para deixar as perguntas que eu sei que vão surgir, os questionamentos que vão ser feitos. Então a gente se pergunta, por que constantemente, não é só hoje, mas outras vezes na casa espírita, num exórdio ou mesmo numa conversa assim com todo mundo, a gente fica conversando e sempre repetindo as mesmas coisas sobre o passe. Então a gente vai ter que
aprender. E é justamente isso que o Espírito de Verdade diz, né? O primeiro mandamento, que todo mundo se ame, e instruir, este é o segundo mandamento. Então, a gente tem que saber por que é que está dando um passe, aqueles que são passistas, o que é que você está fazendo com isso, o que é que você pode fazer e o que você não pode fazer. E quem está recebendo o passe também deve estar consciente do que é que você está fazendo ali. Então não é curiosidade, né? Não é porque você ouviu falar que aquilo ali era bom. Tem gente que acha que o passe cura tudo, né? E a gente sabe que isso não é verdade. É como se fosse um empurrão para que você ganhasse uma força nova e você consiga dali prosseguir no seu próprio tratamento. Então ele vai como que apenas um catalisador do seu tratamento espiritual. É um coadjuvante, ele vai somente funcionar dessa forma. Então não há uma cura das suas mazelas pelo passe se você não aproveitar a trégua que muitas vezes é lhe dada e você ficar um pouco melhor e a partir daí você conseguir fazer o seu próprio tratamento espiritual. Então, muita paz para todos, e boa noite.